Saudações, brasileiros! O programa Parlamento Brasil de hoje é especial. É uma celebração do bicentenário da independência do nosso país, quando há 200 anos deixamos de ser uma colônia de Portugal e nos proclamamos um império. Uma data para relembrar e refletir. Você vai ver. A movimentação política no Rio de Janeiro que levou à proclamação da independência. O Dia do Grito em São Paulo. A luta pela independência na Bahia e o protagonismo de duas mulheres. A resistência do Maranhão, que se identificava mais com os portugueses do que com os brasileiros. Esses e muitos outros acontecimentos há 2 séculos criaram um novo país. E o programa Parlamento Brasil, sempre em parceria com as TVs legislativas, conta um pouco dessa história para você. Não foi na base do grito que o nosso país se tornou independente. Houve vários movimentos, protestos, costuras políticas. Em algumas províncias houve batalhas e muitas mortes. Sede da corte portuguesa na época, a província do Rio de Janeiro foi o cenário de muitos desses eventos históricos. Quem nos conta é o historiador Milton Teixeira, numa entrevista à TV Alerj. O Brasil está comemorando o bicentenário da independência e nada melhor do que estar no Rio de Janeiro, onde aconteceram tantos fatos importantes, marcantes para esse processo histórico. Eu estou aqui com o professor Milton Teixeira, que vai contar um pouquinho dessa história para a gente. Professor, esse local, especialmente a Praça 15, é o berço de muitas dessas histórias, né? Com certeza, a Praça 15 guarda ícones importantes do processo de independência. Aqui foi palco dos eventos mais importantes. Eu digo que apenas o grito não foi aqui. Para vocês terem uma ideia, foi bem próximo daqui que desembarcou Dom João em 1808, iniciando um processo de modernização da colônia e que a possibilitaria se tornar independente alguns anos depois, com toda a infraestrutura que ele criou. Atrás de mim fica o convento do Carmo, onde ficou a rainha Dona Maria I, a louca, que apesar de louca era efetivamente rainha e que foi motivo para a elevação dessa terra a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Você tem ao nosso lado o antigo Paço Imperial, onde no dia 9 de janeiro de 1822, da 7ª janela, Dom Pedro I, ainda na época príncipe regente, avisou ao povo que não voltaria mais a Portugal, abrindo assim o processo de independência de uma maneira bastante efetiva. E mais adiante, na rua 1º de Março, esquina de rua 7 de Setembro, que tem esse nome, por causa da nossa independência, está a Igreja do Carmo, antiga Capela Real, onde Dom Pedro foi finalmente coroado imperador do Brasil no dia 1º de dezembro de 1822. Como vocês veem, nesse lindo espaço histórico, você tem um pouco da história da independência do Brasil. E, professor, Dom João teve que retornar a Portugal muito pressionado, né, e acabou deixando o Dom Pedro aqui, o imperador, para levar adiante também esse processo de independência, né? Qual era a situação, né, do reino e do Brasil que culminou com esse momento da independência? Bom, Portugal estava numa ebulição muito grande, ninguém mais queria Dom João no Brasil. Eles achavam que tinham virado colônia do Brasil. As cortes reunidas, né, exigiram a volta do rei o quanto antes, senão eles iam indicar um novo rei. Dom João ficou sem saída e teve de voltar a Portugal, muito pesaroso. E conta-se que ele lá na Europa, quando via um mapa do Brasil, dizia: ali é que eu fui feliz, ali é que eu fui rei. Passei no Brasil os melhores anos da minha vida. Mas ele, ao partir, deixou o filho. E no dia da partida, ele abraça Dom Pedro e diz: Pedro, se o Brasil se libertar, antes seja para ti
que me hás de respeitar do que para qualquer um desses aventureiros. Ou seja, ele próprio abriu o caminho para a independência, ele sabia o que ia acontecer, sabia que isto aqui era próspero, o Brasil era próspero, Portugal não era, não existem satélites maiores do que o planeta principal. A 7 de setembro de 1822, Dom Pedro deu o grito lá às margens do Ipiranga. Se bem que Dom Pedro não considerava esse grito muito importante. Ele dizia que o Brasil só foi independente quando ele foi aclamado imperador no Campo de Santana, aqui no Rio de Janeiro, no dia 12 de outubro, pelo povo. Porque aí sim, quando o povo o reconheceu como imperador e defensor perpétuo do Brasil. E o povo pedia que Dom Pedro ficasse aqui, o senhor mencionou, a gente tem aqui o Paço Imperial, onde aconteceu essa cena, né, do dia do fico, porque ele mesmo também estava sendo pressionado a retornar, né, e não retornou por pressão do povo brasileiro e dos representantes políticos da época também, né? Com certeza, Dom Pedro sofria pressões. De início, ele queria voltar para Portugal, mas ele viu que a coisa lá não estava boa. Dom João tinha perdido todos os poderes, tinha virado um rei constitucional que tinha que obedecer aos deputados e senadores. E Dom Pedro não via isso com bons olhos. Então, ele já em outubro de 1821, ele dizia que era muito difícil voltar para Portugal. Finalmente, depois de uma exigência mais forte, ele dá a resposta que era pedida pelas pessoas que estavam aqui, né? Dizem que no dia 9 de janeiro tinham 5.000 pessoas aqui pedindo que Dom Pedro ficasse. E ele então fez a famosa frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico e recomendo a todos união e tranquilidade. Professor, algumas pessoas consideram que a princesa Leopoldina teve uma participação importante no processo de independência. E hoje a gente falando sobre o papel da mulher na sociedade, essa é uma história real ou isso é uma lenda que se criou em torno da figura dela? Leopoldina foi importantíssima, era uma das mulheres mais cultas do Brasil. Falava e escrevia em 5, 6 idiomas. Era uma mulher com presença de espírito, com ideias. Ela reuniu o Conselho de Estado quando chegaram as cartas de Portugal destituindo Dom Pedro. E ela própria escreve uma carta ao marido explicando: o pomo está maduro, colhe-o antes que apodreça. Era o código que ela usou para isso. E realmente não há como negar, ela foi fundamental nesse momento e em outros também. Infelizmente ela foi defenestrada da nossa história de uma maneira triste. Ela morre em 1826, em consequência de dores terríveis ocasionadas por um parto mal sucedido, deixando o Brasil órfão. Hoje ela está em São Paulo, lá no Monumento do Ipiranga. E foi ela que enviou essa carta quando Dom Pedro estava, né, às margens do Ipiranga, em viagem a São Paulo, fazendo esse comunicado a ele, né? Sim, o Correio Paulo Bregaro levou esta e também a de José Bonifácio. Nada temos a esperar senão escravidão e horrores. Dom Pedro ficou sensibilizado por isso, joga tudo no chão, reúne a tropa e faz aquela famosa declaração: pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro defender a independência do Brasil. E dá o brado, independência ou morte, que não foi nenhuma grande criação de marketing. Era o brado da loja maçônica que ele frequentava. Nesse bicentenário, o que a gente poderia esperar desse Brasil independente, se não dizer pelos próximos 200 anos? Será que somos realmente independentes? Será que o mundo hoje é outro? Está criando uma aldeia global onde todos são interdependentes, onde você não tem mais fronteiras, onde um governo depende do seu vizinho. Será que nós somos realmente uma nação que não precisa de mais ninguém? Não é assim. Hoje em dia somos parte de um universo global. O que devemos sim é manter o nosso país íntegro. E esse processo de independência é feito todo dia por nós. Cada vez que vamos trabalhar, cada vez que cumprimos os nossos deveres políticos e sociais, como as eleições, ou pura e simplesmente
prestando o nosso serviço à comunidade, trabalhando, executando nossos afazeres, nós estamos garantindo a independência dessa terra. Cada um à sua forma, cada um à sua maneira, mas somos parte desse processo. A independência é feita por nós, portanto podemos dizer, somos nós. As comemorações do bicentenário da independência trouxeram para o Brasil o coração de Dom Pedro I. O órgão é mantido numa igreja lá na cidade do Porto, em Portugal, desde 1834, que foi o ano em que o imperador morreu. Mas os restos mortais de Dom Pedro estão em São Paulo desde o Sesquicentenário da Independência, em 1972, lá no bairro do Ipiranga, onde Dom Pedro bradou o famoso independência ou morte. O que é que se comemora no dia 7 de setembro? 7 de setembro? Proclamação da República. Não? Errou. Pra mim era a proclamação da República, não é? Independência. Independência? É? Isso. Vamos. Independência do Brasil. Tava esquecido. Esqueci. Pois é, entendeu por que é importante estar sempre reforçando a nossa história? Principalmente este ano, em que a independência do Brasil completa 200 anos de sua proclamação, no próximo dia 7 de setembro. Data que, segundo o Carlos, deveria ser amplamente celebrada por todos os brasileiros. É uma data significativa e marcante, né? Que assim, o Brasil adquiriu a independência dele e devemos sim comemorar, porque é um feito que merece sempre ser comemorado. Para que a festa do bicentenário da independência seja inesquecível, a cidade de São Paulo vai reabrir um de seus locais mais queridos, o Museu Paulista, conhecido como Museu do Ipiranga, localizado num parque que contempla ainda o Monumento à Independência, que também está sendo restaurado. O monumento guarda no seu interior os restos mortais da figura mais emblemática deste 7 de setembro. A cripta imperial, ela basicamente tem os restos mortais do Dom Pedro I, da Leopoldina, que foi a primeira esposa do Dom Pedro, e da segunda esposa, que chama Dona Amélia. O grande objetivo de todas essas reformas é justamente manter acesa em cada brasileiro a necessidade de preservação da nossa história. O monumento fica bem às margens do Riacho do Ipiranga, local onde Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em 1822. Este livro, lançado recentemente e de autoria do professor de História da Universidade de São Paulo, João Paulo Pimenta, explora a questão do mito criado em torno do evento, mas que, segundo o autor, foi essencial para a construção da identidade nacional. Não existia essa identidade antes de 1822, o que não significa que ela tenha surgido de repente, abruptamente. Ela foi sendo construída nos seus primeiros esboços, durante o processo de independência, com os enfrentamentos entre projetos políticos, entre interesses. Provavelmente não houve uma declaração solene, não houve um grito, não houve um desembainhar de espadas, nada disso. No entanto, a fundação de uma nação, de um Estado, de uma identidade, como aconteceu com a independência, sempre demanda a forja de mitos de origem, de imaginários, de símbolos, de usos do passado que legitimem essa ideia de que algo importante estava acontecendo. Se hoje existe uma forma de identificação nacional, ser brasileiro, não há nenhuma dúvida que isso é graças à independência. Segundo o professor, a cidade de São Paulo não foi apenas cenário desta proclamação da independência do país. A capital paulista teve um papel importante nesse processo. Quando o processo de separação entre Portugal e Brasil começou a se definir para valer, a província de São Paulo, isto é, seus quadros dirigentes, seus governos locais, os seus grupos políticos e econômicos, foram os que mais prontamente aderiram àquele projeto que estava sediado, centralizado no Rio de Janeiro. Assim como há 200 anos, 2022 também será inesquecível para São Paulo e para o Brasil. A reabertura do Museu do Ipiranga e do Parque da Independência ajudarão a reforçar a importância do 7 de setembro e do nosso sentimento de brasilidade. Nós somos a extensão dos nossos antepassados. Nós temos que entender quais são os dilemas que eles passaram,
quais foram os problemas que eles conseguiram solucionar e quais a gente ainda tem que resolver, né? Para que, com isso, a gente consiga criar as nossas próprias resoluções e tentar construir uns novos horizontes. Você já deve ter ouvido falar de Joana Angélica e Maria Quitéria, tipo Rua Joana Angélica, Rua Maria Quitéria, mas talvez não ligue os nomes à independência do Brasil. Pois bem, as duas eram da Bahia e foram heroínas do movimento pela libertação do Brasil do domínio português. A província da Bahia foi palco de muitos conflitos violentos pela separação, mas sua independência só ocorreu de fato no dia 2 de julho de 1823, quase um ano depois do 7 de setembro. O bicentenário da independência tem uma data oficial, 7 de setembro de 1822. Mas a declaração de Dom Pedro está, na verdade, no meio de toda a história. 7 de setembro, na verdade, um ponto num percurso que começa, de fato, em agosto de 1820, que é quando os soldados do exército português se rebelam na cidade do Porto e seguem para Lisboa, que era a capital, para justamente exigir a volta do rei Dom João, que estava no Brasil desde 1808. Então, a partir daí é que começa esse processo que vai culminar no 2 de julho de 23, passando pelo 7 de setembro de 22. O 7 de setembro não é nem o início nem o final dessa batalha. Nessa disputa entre as forças lusitanas e brasileiras para o domínio da colônia, acontece o primeiro e mais trágico episódio da independência, a morte da Madre Joana Angélica, em fevereiro de 1822, aqui em Salvador. Um desses grupamentos vai tentar invadir o convento da Lapa, não só pela questão do convento, Nossa Senhora da Conceição da Lapa, mas para tentar ter acesso ao que hoje é o Vale dos Barris, para, por trás, chegar até grupo de brasileiros que estavam ali tentando alcançar o Forte de São Pedro, pelo que hoje é a ladeira da Concha Acústica, que todo mundo conhece, a ladeira da Concha Acústica. Pois bem, então é tentando alcançar esses brasileiros que eles querem cortar caminho por dentro do convento. Ela, como abadesa, não permite, e aí ela é atingida de forma mortal pela baioneta de um soldado, depois ela é socorrida, mas chega a falecer. Foi nessa porta que Joana Angélica foi atingida. O túmulo da abadesa, que liderava a paróquia naquele momento, está aqui. A tragédia mobilizou a população baiana para lutar voluntariamente na Guerra da Independência. Nesse contexto, Maria Quitéria foi a primeira mulher a entrar no Exército Brasileiro. Heroína da Independência, hoje ela figura no livro dos Heróis da Pátria. Chega o grupo de alistadores na propriedade do pai de Maria Quitéria, tentando que pessoas se alistassem. Ele diz, olha, eu não posso porque eu sou um homem idoso e eu não tenho filhos homens, como se diz na Bahia, não tenho filhos homens, então não tenho o que oferecer. Ela, ouvindo a conversa do pai, ela sai, vai para a casa da irmã, que era casada, pega as roupas do cunhado, corta os cabelos, como se diz, né, bem baixinho, e vai se alista com o nome do cunhado. Ela é mulher, mas só que ela é meu melhor atirador, então ela vai ficar. E Maria Quitéria fica. Isso é uma passagem que ela sozinha consegue desarmar 5 soldados portugueses e ela continua na batalha. A Força Armada não oficial, inicialmente comandada pelo general Labatut, se deslocou para a Cachoeira em junho de 1822 e a cidade de Salvador ficou cercada. Não entrava nada para a cidade de abastecimento de comida, do que é produzido no Recôncavo, nada entrava. Então foi uma guerra em que o exército português ficou sitiado em Salvador e as forças de liberdade do Brasil, dos voluntários, sediadas no Recôncavo, em Cachoeira. De Cachoeira, o grupo avançou até Pirajá, em Salvador, local onde também houve um embate decisivo entre o Exército Pacificador e as forças portuguesas, que ficou conhecida como Batalha de Pirajá. História, política e economia. Expulsar os portugueses da Bahia era estratégico, porque foi aqui que começou o Brasil colonial. Os principais portos daquela época se concentravam nessa parte do litoral brasileiro. Além disso, geograficamente, a Bahia está situada no meio do país, bem no meio do caminho, numa localização crucial para ligar Norte e Nordeste ao Sul e Sudeste.
Então, ganhar na Bahia era importante para os dois lados, tanto para Portugal quanto para os brasileiros. Por isso esta luta é importante, por isso é importante o 2 de julho. Porque a partir daqui, o pessoal se encheu de vontade, vamos continuar. Então, ganha Pernambuco, ganha Maranhão porque ganhamos na Bahia. Apesar da vitória, as estruturas de poder voltaram a abrir espaços para os portugueses na nomeação de cargos. E assim surgiu o simbolismo do caboclo, ovacionado na data cívica baiana. Nós tínhamos, de um lado, a representação do homem branco europeu, para os portugueses e outros que tinham por aqui, o homem africano, que tinha sido trazido escravizado. Então, nenhum desses dois poderia significar o povo. Então, o que se faz? Faz uma opção pelo nativo. O nativo é o indígena. O caboclo significa isso, né? É o povo baiano esmagando a serpente, a tirania portuguesa. Né? Fomos nós que fizemos a independência. Foram os baianos que fizeram a independência do Brasil na Bahia. Foi só no dia 28 de julho de 1823 que a província do Maranhão aderiu à independência. Assim como lá na Bahia, houve confrontos armados e mortes. A elite maranhense se identificava mais com Portugal do que com o Brasil. Além disso, estavam em jogo interesses comerciais. Veja na reportagem da TV Assembleia Maranhão. A influência portuguesa no Maranhão ainda pode ser vista nos dias de hoje pela presença das edificações e também pelo projeto urbanístico do centro histórico. Agora, no século XIX, esta relação do Maranhão com Portugal era muito intensa. A proximidade geográfica favorecia as trocas comerciais. Além disso, os filhos das ricas famílias de maranhenses estudavam na Europa, principalmente na Universidade de Coimbra. Esses fatores foram determinantes para que o Maranhão só aderisse à independência quase um ano depois. Tudo se explica porque neste período o Maranhão era uma das mais ricas regiões do Brasil. As relações políticas e comerciais com o sul e sudeste do país eram pequenas. É importante pensar que a independência ela é um projeto do Rio de Janeiro, dos negociantes do Rio de Janeiro interessados na permanência do regente Pedro, né? E diante das resistências de Portugal para que o Pedro, filho do rei, permanecesse no Rio, você tem um processo de independência, né? Mas ela não é interesse de todo esse território. No Maranhão, no Pará, na Bahia, as conexões políticas, comerciais eram muito mais ligadas a Portugal do que ao Rio de Janeiro, né? Então, não por acaso, essas independências vão acontecer só no ano seguinte e a partir de confrontos militares, né? No caso do Maranhão, 28 de julho. Documentos do Arquivo Público do Maranhão revelam momentos de tensão durante o período. Em um ofício da Junta Provisória da Província do Maranhão ao secretário de Estado dos Negócios do Reino do Brasil, foram comunicados os acontecimentos que deram início aos protestos e tentativas de conflitos armados em diversas vilas na província do Maranhão. Um dos ofícios revela que o Piauí propôs ao Maranhão aderir ao sistema independente, mas as divergências políticas levaram o Maranhão a armar-se contra o Piauí. E no interior do estado, vários conflitos ocorriam. Cidades eram tomadas e São Luís sofria bloqueios internos e estava sufocada até com falta de suprimentos. Mas a cartada final para a adesão à independência foi a chegada do navegante escocês Lord Cochrane, que ameaçava bombardear a ilha. Quando Cochrane chega aqui em 26 de julho, há uma situação já, eu diria, de esgotamento das forças portuguesas aqui, já concentradas apenas na capital e em Caxias. E o que ele faz, basicamente, é
oficializar esse ato no dia 28 e depois tomar as principais medidas de reorganização política desse novo Estado. Vai confiscar uma série de navios e de produtos pertencentes àqueles que eram identificados como portugueses, vai depor a antiga junta de governo e organizar a eleição de outra. Então, ele tem um papel decisivo, importante, já numa fase bastante adiantada do processo. Diante da falta de apoio militar vindo de Portugal, a província foi obrigada a aderir à independência em 28 de julho de 1823. Esse é um momento, né, que se chama a Era das Revoluções. Elas estavam acontecendo no mundo todo, né? Na Europa, na América Espanhola, e a América Portuguesa também estava em convulsão. Essas convulsões chamam as guerras de independência. A historiadora me conta ainda que o 28 de julho de 1823 foi mais simbólico e que a independência, de fato, nunca ocorreu por completo. Não houve realmente uma mudança de estrutura social. A escravidão ainda continuou, né? E nós... esse é o momento de você fazer reflexões, né? De você pensar sobre democracia, sobre uma verdadeira libertação, né? Mas a data que marca a adesão do Maranhão à independência do Brasil, devido à sua relevância histórica, sempre é lembrada pelos maranhenses. E, inclusive, motivou a Lei 2.457, de 1964, que criou o feriado em todo o estado. É um momento para refletir sobre a importância da luta dos maranhenses, que sonhavam com uma pátria e queriam um país para chamar de seu. Incrível ver a garra do povo brasileiro lutando por seus ideais, né? Olha, se a verdadeira independência somos nós que fazemos no nosso dia a dia, como disse o historiador, não é importante que a gente relembre a nossa história para aquecer a nossa brasilidade? Eu espero que a gente tenha ajudado com o nosso programa. E o Parlamento Brasil fica por aqui. Obrigada pela audiência, viu? Se quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil ou o canal da TV Senado no YouTube. Aproveita, se inscreve. Você também pode mandar um e-mail para a gente. Semana que vem a gente volta. Tchau!